liderado por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros, e você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele. É isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano. Não é o destino que eu quero pra mim, não. Realmente não é. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Pablo Sonati e aqui nós vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Lula e o Alexandre de Moraes dobraram a aposta contra Donald Trump. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça. Talvez a ligação com o crime deles seja tanto do Alexandre de Moraes quanto do Lula, talvez a ligação com o crime seja tanta que não tem como ele aceitar um acordo com o Donald Trump. Por quê? Porque se aceitar um acordo com o Donald Trump, os Estados Unidos poderão fazer alguma coisa aqui no Brasil. E se os Estados Unidos fizerem alguma coisa aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai todo mundo ser preso. Vai Lula, vai Haddad, vai Gleisi Hoffmann, vai Alexandre de Moraes, vai Flávio Dino, vai Barroso, vai todo mundo preso. Tem que prender metade do Brasil, cara. Metade do Brasil. Olha, eu digo uma coisa pra vocês. Eu acho que 80% dos brasileiros têm tendência a cometer algum tipo de crime. Algum tipo de crime. Só que se as coisas mudarem e se as leis forem pesadas, eu acho que esses brasileiros não cometeram um crime. Porque, poxa, eu vou cometer um crime e vou me lascar. O crime só acontece por causa da impunidade. Impunidade essa que o PT defende. Defende pra todos. Pra todos. Porque pra eles o caos é a melhor coisa que existe. Então o que nós temos hoje? Nós temos o Lula revogando, gente. O Lula, assim, ó. Lembra que o assessor do Trump, o Darren Beatty, ele veio e pediu para visitar o Bolsonaro. Daí a primeira vista, né? O Alexandre de Moraes deixou. Pode visitar. Agora o Alexandre de Moraes voltou atrás, não deixou mais ele visitar. E sabe o que o Lula fez? Expulsou o cara do Brasil. Tirou o visto do cara. Falou que só vai permitir o visto dele novamente quando o Trump liberar o visto dos ministros do Lula. Dobrou a aposta, olha. Sabe o que é? Muitos podem dizer o seguinte: Lula é corajoso, está defendendo a soberania. Tá nada. Não tá. Ele tá tão encalacrado no crime, Lula, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, que eles não tem como recuar. Não tem como. Porque o futuro deles é a prisão perpétua. O futuro de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lula, Lindenberg, Boulos, Érica Hilton, o futuro desse povo seria prisão perpétua. Então eles não têm como recuar. Não, eu vou fazer um acordo com o Trump aqui, beleza. Ele vai poder investigar, vai poder combater o PCC e o Comando Vermelho. Ele sabe que não pode fazer isso. O Lula sabe que não pode acontecer isso. Por quê? Porque se investigar o Comando e o PCC, vai chegar nos comandantes. E vocês sabem quem são os comandantes do crime organizado. Como disse o Bukele, um crime organizado não tem como existir sem a anuência do Estado. Lá no Ceará, as facções tomaram cidades. No Brasil inteiro, tem lugares que a polícia não pode ir. Porque um ministro, Fachin, proibiu a polícia de subir no morro. Onde já se viu? A polícia está proibida de subir no morro. Então não existe crime sem o Estado permitir.
Coloca um cara foda. Um cara foda. Não tô falando que é o Flávio, não. Nem sei se tem. Mas coloca um cara foda e você vai ver se todos esses traficantes anda de calcinha e passa batom. Igual aconteceu lá no El Salvador. A ONU de novo está preocupada com os presos de El Salvador. Estupradores, traficantes, assassinos. A ONU está preocupada. Agora com o povo que está morrendo na Nigéria, os cristãos, mais de 30 mil crianças, mulheres. A ONU não está preocupada. Sabe por quê? Porque a ONU é outro braço da corrupção. A ONU, a OMS, que tem mais? É tudo braço da corrupção. Eles sustentam a pobreza, a miséria e o crime no mundo. E o Lula, PT, socialismo, é um dos tentáculos desse Leviatã. Enfim, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do jornalista, né? O jornalista, que na verdade tinha filmado o Flávio Dino usando o carro do governo. Não podia. Daí mandou, o jornalista publicou, o nome dele é Pablo também. O nome do jornalista é Pablo também. Acho que é... Depois eu lembro, você acha que é Luiz Pablo, alguma coisa assim. É nome feio, igual o meu. Então, mandou a polícia na casa do cara, prendeu o laptop, notebook, etc. E agora a Globo fez uma reportagem de 7 minutos e 30 segundos no Jornal Nacional. Absurdo! Ai, meu Deus, absurdo! Quando foi com o antagonista, quando foi com o Alan dos Santos, quando foi com vários influenciadores e jornalistas de direita, esses canalhas como Vera Magalhães, batiam palma. Até mesmo essa canalinha da Malu Gaspar, que agora, não sei o porquê, mas deve ter tocado o apito de cachorro, e esses cachorros começaram a atacar, eles também defendiam o STF. A mídia tem um poder lascado. A mídia, a Globo, tem um poder lascado. E o Alexandre de Moraes foi lá, mandou a Polícia Federal na casa do jornalista, do Pablo, e espero que não venha na minha também. E a Globo fez uma matéria gigantesca. Estão todos revoltados. Agora, né? Agora, seus canalhas. Não tem dó, não. Eu tenho vontade. Eu gostaria que o Alexandre de Moraes fosse mais além e mandasse prender a Malu Gaspar. Eu gostaria que o Alexandre de Moraes mandasse prender a Malu Gaspar. Seria ótimo. Seria ótimo para Malu Gaspar aprender a não ser o que ela é, esses monstros que esse povo são. E seria ótimo também para escancarar mais ainda quem é Alexandre de Moraes. Seria matar 2 coelhos numa cajadada só. Pune esses jornalistas cafajestes que perseguiram a direita todos esses anos e também mostra mais ainda quem é Alexandre de Moraes. Olha, sinceramente, o Lula tá pedindo uma bomba na cabeça. Trump, pode vir que eu ajudo. Imagina. Puta, o Lula é retardado, viu, gente? O Lula é retardado. Vamos começar aqui, ó, com os absurdos do Lula. Deixa eu ver como que eu começo aqui com você. Olha que absurdo, gente. Não vou poder falar a palavra, mas... Cadê? X grande. Será que tá enquadrado? Tá. E vamos aqui. Escuta com carinho. Esse psicopata do Lula. Psicopata. O cara reclamou que eu não posso falar psicopata, porque é P mudo. Então tem que falar psicopata. Não, é psicopata do Lula. Breaking news na sua tela, como já adiantado. O Brasil revogou o visto do assessor do presidente americano, Donald Trump, Darren Beatty. A informação, a gente antecipou, eu e o Gustavo Uribe, para vocês, informação que saiu do Palácio do Itamaraty, agora confirmada pelo próprio presidente da República.
A informação que chega com declaração de Lula é de que ele só virá ao Brasil, aí está a cara do assessor de Donald Trump, que gostaria de se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Lula, ele só vem ao Brasil quando liberar os vistos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da família dele, vistos que foram cancelados, vocês lembram, no ano passado, pelo governo de Donald Trump. Abre aspas literais para o que disse agora o presidente da República, confirmando a minha informação e a do Uribe. Aquele cara americano que disse que vinha para cá visitar Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar, e eu proíbo de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que estão bloqueados, disse Lula. Foi na inauguração de um hospital no Rio de Janeiro. Quem estava lá, a nossa repórter Raquel Amorim, daqui a pouco traz mais detalhes. Lembrando para você... Eu tenho um vídeo aqui do Lula falando, cadê o Lula? Lula, psicopata, esse psicopata do Lula. Psicopata, sabe o que ele tá querendo? Que caia uma bomba na cabeça dele. É um psicopata, olha o que ele falou aqui, ó. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Tá? É bom, cara. Sinceramente, é bom. Sabe, cadê? Olha, eu fico imaginando o Donald Trump vendo isso. O Donald Trump vendo isso e falando: que esse pinguço, Zé Pilantra, cachaceiro, corrupto, não quer classificar. Nossa, vai tá legal, viu? Não quer classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas? Tentaram um diálogo, vamos tentar um diálogo. Não vai ter diálogo, não. Tem que classificar o PCC, o Comando Vermelho, o PT, PSOL, tudo como facções terroristas. E prender todos os vagabundos. Cara, fala um negócio pra você aqui, ó. É sério, não tô brincando não, gente. Mas todo mundo... Eu conheço várias pessoas do PSOL. Todos eles são maconheiros, velho. Todos eles são maconheiros. E a metade dá o caneco. Quando uma pessoa é maconheira, você quer você acha que ela vai combater o crime organizado? Não, ela quer que o crime organizado exista para ela poder usar a droga dela. E pior que a maioria desses desgraçados... A maioria... Olha, eu digo quase todos. São professores e diretores de escola. Que bosta. E é isso. Daí o Lula expulsa o assessor do Trump. O que vai acontecer agora? Provavelmente o Trump já tá de saco cheio. Lá em Cuba, o presidente de Cuba... Tem um bicho aqui. O presidente de Cuba... Cadê? Deixa eu pôr aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem um... Ai. Esse Lula é um maldito mesmo, né? Ô, velho maldito. Eu não sei como que alguém vota num troço desse. Escuta só essa, hein? Presta atenção. Mas antes de prestar atenção, eu peço que vocês, quiserem ajudar o canal, entra no site sonate.com.br e adquira um de nossos produtos lá. Pulseiras berloques, várias coisas que vocês podem presentear a sua esposa, mulher, filha, mãe, tá bom? Quiser ajudar o canal aqui, entre no site sonate.com.br. E agora vamos aqui para a notícia. Escuta só essa. Cuba tenta negociar após ver o destino de outros regimes autoritários. Escuta só essa. O presidente de Cuba, o Díaz-Canel, ele falou que quer negociar com o Donald Trump agora. Por quê? Porque depois que ele viu a captura cinematográfica do Nicolás Maduro, depois que ele viu a bomba caindo na cabeça do Khamenei, e tem mais, hein? Parece que o filho do Khamenei
o Manjatoba Khamenei, o filho dele, parece, ainda não trouxe essa informação para vocês porque não é precisa. Embora o Peter Hegseth, secretário de defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth diz o seguinte, que o filho do Khamenei, o Manjatoba Khamenei, sofreu um ataque e o que parece é que ele perdeu uma perna e tá com a cara dilacerada. Então provavelmente já tá no bico do corvo. Só que a informação ainda... Quem trouxe foi que provavelmente o Peter Hegseth, secretário de defesa dos Estados Unidos, disse isso. Então, o ditador aqui de Cuba, Díaz-Canel, que tá aqui com o Lula, que beleza, né? É um vagabundo esses dois, não é dois vagabundos mesmo, viu? Ele viu o que aconteceu na Venezuela e tá vendo o que tá acontecendo no Irã. Ele falou, sabe de uma coisa? Vamos negociar, Trump. Vamos negociar. E tá aqui, ó. Depois que viu as ações americanas na captura de Lula, não, tá errado esse texto, né? Na captura de Maduro e na morte do ditador genocida Ali Khamenei nos últimos dias, bem que podia ser o Lula, né? Na captura de Lula, olha, fica a dica, viu, Trump? Nos últimos dias, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, surpreendeu a sinalizar publicamente que o regime cubano está disposto a negociar com os Estados Unidos. A declaração ocorreu em meio a uma das piores crises econômicas e energéticas da história recente da ilha. Cuba enfrenta apagões constantes, escassez de combustível, transporte, paralisação, população cada vez mais desesperada. O sistema econômico controlado pelo Estado mostra sinais claros de esgotamento. Desde que eu nasci, Cuba. Desde que eu nasci, Cuba é esse lixo, velho. Defendido por esquerdistas miseráveis. Diante desse cenário, Havana tenta abrir uma porta de diálogo com Washington. Mas essa mudança de tom não acontece por acaso. O regime cubano observa atentamente o que vem acontecendo nos outros governos autoritários ao redor do mundo. O colapso político na Venezuela, comandado por Nicolás Maduro, e a crescente pressão internacional sobre o Irã. E seu supremo líder, né, o Ali Khamenei, que morreu e o filho também vai. Isso serve de alerta claro para a Havana. Ditaduras sabem reconhecer quando o cerco começa a se fechar. E nesse momento, Cuba parece perceber que o mundo mudou. Por isso, Díaz-Canel tenta agora construir uma narrativa de abertura de diálogo, buscando algum tipo de acordo que alivie as sanções. Não tem que aliviar sanções de bosta nenhuma. Não tem que aliviar sanções de bosta nenhuma. Porque alivia as sanções para esses desgraçados, assim que troca o governo nos Estados Unidos, entra um biruta lá igual Biden, eles voltam a pior. É igual o diabo. Lembra daquela passagem de Jesus? Que ele tira o demônio do cara e fala, se você pecar, o demônio vai lá pro inferno. Se você voltar a errar, o demônio volta com mais 7. Então, se o Donald Trump aqui, ó, recua e faz um diálogo com esse maldito, quando entra um governo de esquerda nos Estados Unidos, um biruta igual o Joe Biden, esse governo maldito genocida volta muito pior. Eles voltam, igual o Lula voltou na presidência, eles voltam querendo vingança. Olha o que o Lula tá fazendo. O Lula tá agindo extremamente como vingança. Colocaram esse demônio de volta, o STF colocou esse demônio de volta na presidência e ele está simplesmente destruindo o Brasil. Agora, vou continuar aqui, agora o Boulos quer aumentar a taxa de entrega dos motoboys para ajudar os motoboys. Escuta só, R$10 a mais por pedido, seja qual for, e R$2,50 por quilômetro andado. Então, se o cara anda 10 km, você paga, vamos supor, o lanche é R$50, mais 10. Então já vai para 60. O cara anda 10 km, mais 25. Então, de 50, vai para R$85. Um lanche de 50 vai... Sabe o que vai acontecer? Quebrar todo mundo. Ninguém vai mais pedir lanche, porque eu não peço lanche. Se o lanche é 50, eu vou pagar 85, eu não vou pedir, velho. Por quê? Porque R$35, eu vou pegar o meu carro e vou, não gasto R$5 de gasolina. Daí vai acontecer o quê? Os motoboys vai ficar, o povo não vai pedir, o motoboy fica sem emprego e todo mundo se fode. E é isso que esse
governo de Satanás que é. Daí o Boulos com a mesma conversinha, não, quem vai pagar são as plataformas e não a pessoa. Ah, você tá de brincadeira, né? Igualzinho a coisa da Janja. Façam cagadas, porque são os seus últimos suspiros, cambada de sacripantas esquerdistas. Continuando aqui, dentro de Washington existem fortes resistências a qualquer negociação que envolva mudanças reais no sistema político de Cuba. Um dos nomes mais duros nessa posição é o senador Marco Rubio. Provavelmente Marco Rubio será o próximo presidente dos Estados Unidos, tá? Filho de exilados cubanos e um dos maiores críticos ao regime de Havana, Rubio sempre defendeu que aliviar pressão sobre Cuba sem reformas profundas seria repetir os erros do passado. Exato, e o Trump não está repetindo os erros do passado. O Trump tá pondo pra torar, tá capturando ditadores, tá jogando bomba. Quando não dá pra capturar, ele joga bomba na cabeça. Então, Dias-Canel, você tem duas opções. Se jogar no mar e os tubarão comer você, ou ficar aí como um ditador igual o Lula tá dobrando a aposta, igual o Alexandre de Moraes tá dobrando a aposta, e cair uma bomba na sua cabeça. Que eu espero que isso que aconteça. Né? Sabe o que seria a melhor coisa pra Cuba? Seria o Cuba se tornar um estado americano. Imagina Cuba se tornando um estado americano. Porque Cuba era tão próspero. Cuba, quando era próximo dos Estados Unidos, era tão próspero. Era uma cidade assim maravilhosa que todo mundo queria ir. Um país maravilhoso que todas as celebridades queriam ir. Venezuela também, cara. Venezuela era pra ser, sei lá, a Suíça da América. Cuba também. Mas quando chega um esquerdista no poder, fode com tudo. Olha o Brasil, cara. O Brasil tem petróleo, terras raras, tem água, tem o agronegócio. E o povo no Nordeste, a maioria vive de Bolsa Família. É um governo... Ó, algum esquerdista me ligando aqui, eu vou atender aqui, ó. Alô? 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 Deve ser alguém dentro da cadeia, né? Enfim. Entendeu? Então Cuba era pra ser um país? Era um país muito próspero. Venezuela era um país muito próspero. E o Brasil era pra ser a maior potência do mundo. Porque o povo brasileiro, gente, embora tenha esses canalhas vagabundos que quer reduzir a jornada de trabalho, quer tirar o 6 por 1, né? Obrigar a ser 5 por 2. O povo brasileiro é muito trabalhador, velho. Pelo menos eu sou de São Paulo aqui. Eu vou pra São Paulo, eu pego o trem. O povo trabalha pra caramba. O povo trabalha muito. Com os recursos que nós temos e com o povo trabalhador que é, um povo acolhedor, um povo trabalhador, um povo que comete erros e crimes, às vezes, como eu disse pra vocês, porque não é complicado, cara. É complicado. Nem todo mundo consegue ficar fora do crime, mas quando um Estado te suga e você se vê nadando contra a corrente, o que é a melhor coisa a fazer? A melhor coisa a fazer, às vezes o cara tem uma oportunidade de passar a perna no outro, o cara tá tão acostumado com o próprio político roubando ele, o presidente, um bandido, velho. Ele vai falar, qual que é a referência, qual que é o exemplo que ele tem? Agora, se a estrutura mudar e ter leis, ó, é o seguinte, cara, é o seguinte, vagabundo. É só você pegar uma motinho e fazer Uber que você ganha 3, 4 mil por mês. E ganha 3, 4 mil por mês. Não tenho moto, vai de bicicleta. O cara que vem entregar de bicicleta aqui, eu falei, quanto você tá ganhando? 3.500 mais ou menos, já tô comprando minha motinho. De bike, velho. Então, ó, é o seguinte. Empresas vão entrar no Brasil, a Uber, iFood, essas coisas, vocês vão trabalhar. Se pegar fazendo merda, o pau vai torar. Se pegar roubando o celular, vai torar pra você. Beleza? Com leis rígidas, inibe. Com leis rígidas, inibe a criminalidade. Se todo mundo pudesse usar arma, inibiria o assaltante. Ele não sabe que eu tenho arma, então eu não vou lá não. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó.
Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Tem uma mulher que vende frango aqui, que eu sempre pego o frango, cheguei na loja dela, vi uma máquina estranha na loja dela. Perguntei, o que é isso? Ela falou, é uma máquina, ela mostrou pra mim, que você coloca nota e aparece tipo uma luz azul, sei lá, infravermelho, sei lá. Aparece uma luz lá e mostra se a nota é falsa ou não. Ela pôs a máquina bem na frente do balcão, presta bem atenção, bem na frente do balcão. Ela falou que antes da máquina, ela tinha pego 3 notas falsas e só descobriu no banco. Depois que ela colocou a máquina no balcão, ninguém mais tentou passar nota falsa para ela. Sabe o que aconteceu? Isso é dissuasão. Isso inibiu. Ó, eu não vou ali porque ela tem uma máquina que vê que a nota é falsa. Eu não vou ali porque eu sei que o cara pode estar armado. Isso é dissuasão. Então, cara, o Brasil era para ser um baita de um país. Baita de um país. Mas esse governo desgraçado. O Alcolumbre agora, tem uma matéria do Alcolumbre aqui. Bom, vocês já viram, né? Que o regime de Cuba vai cair por causa que é o regime do lado. Eu tenho uma matéria aqui, ó. Deixa eu ver se eu salvei aqui pra vocês. Eu não ia falar dela, mas... Aqui, ó. Olha, veja se esse país não é um país de desgraçado. Cadê vocês aqui, ó? Por aqui, ó. Pô, ai, pô, você fica muito bravo. Você fica muito bravo. Aqui, ó. Escuta só essa. Alcolumbre, Jornal do Globo. Alcolumbre enviou um ofício a ele mesmo. Cara, é loucura demais, velho. Alcolumbre enviou um ofício a ele mesmo para liberar 379 milhões, quase meio bilhão de reais em emendas, incluindo verba para empresa de suplente, que foi pego com a boca na botija. Você tá entendendo? Então, se prender esse batoré vagabundo criminoso, se prender o presidente Lula, que é outro criminoso, se prender o Padilha, que é outro criminoso que quer obrigar vacinação compulsória nas crianças, esses criminosos têm que ser presos, o Brasil melhora. Como fez o Bukele, assim que ele virou presidente, ele foi lá, sabe o que ele fez? Destituiu todos os ministros do STF, que eram todos corruptos. É isso. Deixa eu ver aqui mais, o que temos aqui. Enfim, o Lula já associou, já brigou com... O Lula anuncia a revogação de visto de assessor de Trump. Como eu disse pra vocês, né? O jornal aqui, como é notícias comentadas, eu tenho que comentar tudo isso aqui, ó. O que é, como eu disse pra vocês, o Lula dobrou a aposta e gostei. Eu gostei, Lula, parabéns. E faça isso mesmo. Lula, dobre a aposta, expulse o assessor do Trump, tire o visto dele, não inclua o PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, que vai ser muito melhor pro Brasil, porque assim, quem sabe, o Trump joga uma bomba no seu rabo, seu pinguço. Continuando aqui. Não dá, velho. É fogo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O Moraes também é outro. O Moraes não se ajuda. Tá bom, o Moraes não se ajuda. Legal, Moraes. Ó, parabéns. Você vai entrar na Magnitsky. Vai entrar na Magnitsky. Tá fudido, velho. Tá fudido. O cara vai entrar na Magnitsky de novo. O cara pode ser impeachmentado. Agora o Supremo Tribunal Federal votou. Nunes Marques, que o povo tava xingando bastante, Nunes Marques votou a favor. Fux e Fachin votaram a favor de manter a prisão do Daniel Vorcaro. O cara do UOL disse o seguinte, que é uma vergonha não ter sido unânime. Deixa eu pegar essa matéria aqui, ó. STF mantém prisão de Vorcaro. Deixa eu ver aqui, ó. STF tem maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro. Vamos ver quem votou. Quem votou? Toffoli. O relator decidiu não participar. O Dias Toffoli não participou, lógico, né? O Dias Toffoli não participar é de brincadeira. Tem que esperar 4 segundos. 3, 2, 1, vai. Sai daí. Vamos lá. Na manifestação, além de reproduzir a decisão monocrática no início de março, André Mendonça, relator do caso, rebateu argumentos. Quem que votou a favor? Provavelmente
Quem que votou a favor atualmente? Atualmente a segunda turma é composta por Mendonça Dias Toffoli, que não votou, porque saiu Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Provavelmente só o Gilmar Mendes aqui não votou a favor. Vorcaro precisa ser preso. Cadê? Quem que votou a favor? Enfim, provavelmente o Gilmar Mendes votou contra, né? Votou para libertar ele. E o cara do UOL disse o seguinte, que é um absurdo não ter sido unânime. Deixa eu ver se alguém... O cara do UOL disse que foi um absurdo não ter sido unânime. Votou maioria. Eu quero ver quem que votou contra a prisão dele. Só para não falar besteira aqui, ó. Placar do júri, 3-0. Então, André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Ainda falta o voto de Gilmar Mendes. Ainda falta o voto de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ainda não votou. Mas olha, se o Gilmar Mendes não for muito burro, porque burro eu sei que ele é, mas se ele não for muito burro, e como a vaca já deitou, o Vorcaro já tá preso e vai continuar, porque já deu 3 votos aqui, então o Gilmar Mendes, pra fazer um de bonitinho, o que ele pode fazer? Votar a favor também, afinal de contas o cara já tá todo fudido, né? Mas então, mas não sei, né? Do jeito que ele é burro, é capaz dele votar contra. E o cara do UOL diz o seguinte, que é uma vergonha, se o STF votasse contra, a favor de libertar o Vorcaro, era caso para fechar o STF. Cara, da Globo News já falou em fechar o STF. Agora o cara do UOL falou em fechar o STF. Coisas que antes só eram ditas, quando eram ditas pelo pessoal da direita, era golpe, atos antidemocráticos. Agora, quando é a esquerda falando, a esquerda começou a falar em dissolver o STF, em mudar a estrutura do STF. E agora é o quê? Voltando aqui, Moraes manda Bolsonaro ficar vigiado 24 horas. O Flávio Bolsonaro foi lá ver o... Deixa eu ver o que temos aqui. Aqui, ó. Jurista Walter Madó afirma em tom de desabafo que a decisão do STF se não for unânime pela manutenção da prisão, então podemos fechar o STF. Vamos soltar aqui rapidinho para eu beber uma água. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Ai, Mayrod, pegou pesado com essa frase aí. Ele deve ou não deve ficar preso? Você viu o que ela falou? Pegou pesado com essa frase, né? Porque quando era o pessoal da direita falando qualquer coisa parecida, era golpe, era ato antidemocrático. Agora, meu amigo, é a esquerda, o UOL, velho. O esquerda começou a falar. A esquerda. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Ai, Mayrod, pegou pesado com essa frase aí. Ele deve ou não deve ficar preso? Olha, se ele não ficar preso, vai ser a vitória do crime, dos gangsters. E não é de qualquer gangster. É gangster que adota um modelo mafioso de intimidação. Tem prova provada de que ele usava e mandava, tinha um agente, tinha um súcubo, um dependente para realizar atos de intimidação. Isso está provado. Ora, fora o potencial dele, a força que ele teve. Veja que ele chega em 2 ministros do Supremo, pendura 2 ministros do Supremo, tem contatos com o Mota, frequentava o presidente da Câmara, frequentava festas, teve um jantar privado depois que o Mota foi eleito presidente. É um sujeito influente, um sujeito que construiu uma rede, até uma rede usada para desinformação, um sujeito que tentou, até intrometendo-se no Tribunal de Contas, tendo um ministro que estava pendente para o seu lado, tentou reverter até essa liquidação. Um sujeito poderoso, potente, um gangster, não pode ficar aí livre de uma custódia fechada. Se o Supremo Tribunal Federal já decidir
e tiver aí divergência, não for uma votação unânime, já será uma coisa preocupante. Uma proteção a bandido, então, que é revelador de influência. Se vai falar, não, vamos manter a medida cautelar, ou seja, uma medida acautelatória, mas vamos adequar, vai ser outra barbaridade. Não vai se fazer uma adequação prêmio. Então, olha, vai sair de um regime fechado e vai para o lar docilar. E olha que a residência dele, em termos de prisão domiciliar, vai ser que nem colocá-lo num palácio, vai ser prêmio. E aí não se trata de adequação, vai se tratar de inadequação. Ou seja, um sujeito com esse grau de periculosidade, com esse potencial corruptor que ele tem, com esse potencial econômico que ele ainda tem, porque ele quebrou, ele deixou em situação desesperada aqueles que botaram dinheiro na mão dele. Agora, ele não jogou isso tudo para o ar. Evidentemente que ele tem ainda um forte potencial econômico corruptor. Não dá para pensar em Supremo Tribunal Federal, em alta corte, prestigiando o bandido gangster desse estamento, desse potencial. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. E vocês acham que devemos fechar o Supremo? Eu acho que não precisa fechar o Supremo, gente. Não precisa. É só prender esses vagabundos que estão lá e colocar juízes decentes. Juízes com um prazo de validade, 8 anos. E não o cara se aposenta e depois mama na teta do Estado a vida inteira, depois se aposenta com mais dinheiro, depois de tanta corrupção. Então, o senador são 8 anos. Juiz do SF, no máximo 8. No máximo 8. Porque senão vira ditadura, velho. Sabe onde não tem alternância de poder? Nas ditaduras. Você põe o cara lá e o cara só sai quando morre. O STF é a ditadura do Brasil. Mas o Senado pode impeachment. Mas você pega o Alcolumbre, que ele mesmo... Alcolumbre enviou ofício de 379 milhões para ele mesmo. Para ele mesmo, 379 milhões de nós brasileiros, seu corno petista, seu dinheiro, seu vagabundo, burro. 379 milhões seu. Seu. E você, Lula. Cambada de retardado esses petistas, velho. É muito loucura, muito loucura. Então, não precisa fechar o STF. Basta prender os criminosos que lá estão, colocar pessoas, juízes sérios e limite no máximo de 8 anos. Vocês concordam ou não? Responde aí no comentário. Vocês concordam? Não precisa fechar, só trocar. Limite máximo 8 anos. Comenta aí. Vamos passar aqui, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra conversar com vocês. Deixa eu preparar a próxima matéria aqui pra vocês aqui, ó. Tem o cara lá do... Tem o cara lá, não. Tem o cara não, né, gente? Não é cara, né? Que engraçado. O caso da Erika Hilton, que o Ratinho descascou ela. Deixa eu baixar, a atriz é muito alta a trilha aqui, ó. A Erika Hilton, o Ratinho descascou a Erika Hilton, o SBT, muitas pessoas começaram, a Erika Hilton quer prender o Ratinho, ela quer 10 milhões do Ratinho, prender o Ratinho e ainda suspender o programa dele por 2 meses, por ter dito nada demais, velho. O que o Ratinho disse demais? Ele disse que não é certo uma trans numa comissão de mulher, presidente de uma comissão de mulher. Ela não menstrua, não dá. É loucura, ó, gente louca, biruta. Daí o Ratinho falou isso, ó, não tem nada contra você, Erika Hilton, mas eu acho que devia ser uma mulher. Né, transfobia é meu... SBT exalta... Então, daí o SBT fez o quê? O pessoal achava que o SBT ia dar um pé no Ratinho, né? As filhas do Silvio Santos. Como fez com o humorista lá que fez a piada. Como que chama ele? Me ajuda aí, vocês
Eu até gosto dele, só que eu não lembro o nome dele. Que foi processado também pela Tabata Amaral. Me ajuda aí que vocês sabem, né? Então eu esperava que o SBT fosse dar um pé no Ratinho. Não aconteceu não. O SBT exalta Ratinho e afirma parceria após caso Erika Hilton. Leia a nota. O SBT admitiu nova nota sobre a situação de Ratinho no canal após a polêmica envolvendo a deputada federal Erika Hilton. Quem que vota? Quem que vota? Quem que vota? Quem que vota em alguém só porque ela faz sexo diferente? E ela não faz sexo diferente, tá? Erika Hilton não faz sexo diferente. É tão bizarro que ela é um homem que virou mulher, que tá agora com uma mulher que virou homem. Então, sexo é sexo. Ela faz sexo igual papai e mamãe. Só que com fantasias. É uma coisa. Coi de louco. É coi de louco. Igual o Ratinho diz. É coi de louco. Pouco após afirmar para o Metrópole que o apresentador Ratinho segue contratado pelo SBT, ela queria que expulsasse o Ratinho. O canal enviou uma nova nota exaltando o comunicador e afirmando sua parceria com a emissora Silvio Santos. Ratinho é um dos principais apresentadores e parceiros do SBT. O assunto foi tratado internamente com todos os envolvidos e o episódio já está solucionado, diz no comunicado. É isso mesmo, não é isso mesmo. Nem os viados tá apoiando a Erika Hilton, nem os viados tá apoiando. Eu tenho aqui, ó, deixa eu achar pra vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, não pode chamar de viado? O que eu tenho que falar então, se não é viado? É o quê? Eu preciso aprender esses termos aí, porque eu não sei, cara. Daí eu falo uma coisa que eu acho que é... Cadê aqui, ó? Tem um... Aqui, ó, Felipe. Xingou, ele não te... Em nenhum momento ele te xingou, ele não te xingou. E também não acho que isso é transfobia. Isso não foi transfobia, tá? Porque transfobia seria se ele tivesse direcionado a alguém. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele deu uma opinião. Ele falou no contexto político e no contexto geral da situação. Ele não atacou absolutamente ninguém. Ele disse que a partir do momento que você coloca uma trans, e eu acho que ele poderia ter dito isso também, ele poderia ter dito: você está tirando o lugar, o espaço de uma mulher que pode assumir. Perfeito. Sabe? Em nenhum momento ele te xingou, ele não te xingou. E também não acho que isso é transfobia. Isso não... A Erika Hilton falou: tem que ser orgulho de ser preta, de ser travesti. Ela tá branca agora, velho? A hipocrisia desse povo não tem limite. Eu sou uma negra, cabelo, eu não tenho vergonha do meu cabelo. Você lembra desse vídeo? Ela falando que não tinha vergonha. Cadê? Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Erika Hilton Tass. Marcelo Tass. Você vê que vai aparecer? Vamos ver aqui. Enchendo a boca pra falar que era... Cadê ela? Ai, ai. Não vou achar aqui. Tenho. Erika Hilton... Acho que foi pro Marcelo Tass que ela fez. Eu gosto de mostrar para o povo ver a hipocrisia desses pessoal. Olha ela aqui, ó. Ela falou que tinha orgulho de ser assim, só que daí ficou branca. Ficou branca. Ela é a cara da Anitta, velho. A Anitta é a Erika Hilton com chassis normal. A Anitta é a Erika Hilton sem o chassis adulterado. Mas é a cara da Anitta. As duas são feias pra cacete. As duas são feias pra cacete. Arrumado. Mas enfim, é isso. Então o SBT não vai mandar o Ratinho embora. O Ratinho vai ficar de boa lá, porque é assim que tem que ser. Porque se fosse o Silvio Santos, gente, o Silvio Santos ele chamou a Preta Gil de gorda. Lembra que o Silvio Santos chamou a Preta Gil de gorda? Meu Deus, é gordofóbica. Você é gorda? Você é gorda? Não tem problema de ser gorda. Então, não tem problema de ser gorda. Agora você quer ser gorda? O pessoal me chamava de largatixa branca. Largatixa branca e eu nem ficava bravo com isso. Não, então. Se quiser me chamar de largatixa branca, pode me chamar aí. Deixa eu passar aqui para a próxima notícia. Vamos ver aqui. 3 horas e 1 minuto. Vamos ver o que eu tenho aqui.
Jornais. Só para concluir, a Erika Hilton perde na justiça contra estudante que disse que trans não são mulheres. Daí a Erika Hilton, ela processou o estudante de veterinária, mas perdeu. Perdeu, porque qualquer juiz com 2 neurônios, que não seja um juiz militante... Agora vamos passar aqui, ó. Real Big Data, Lula e Flávio empatam em cenário no primeiro turno de Minas Gerais. Pesquisa entrevistou 2.000 eleitores. O PT tá nervoso. O PT tá nervoso porque tá vendo a batata assar. O Lula só venceu porque tinha o STF, porque tinha o Biden. Agora o Lula não tem mais o STF, porque o STF caiu de podre e agora é o Trump. E o Lula tá destruindo o Brasil. As pesquisas já estão mostrando, vou mostrar para vocês, que as pesquisas já estão mostrando que ele está lascado até lá no Nordeste. Então o Lula está desesperado. Provavelmente ele vai inventar uma cirrose, porque é cachaceiro, ó, tô com cirrose. Inventa uma cirrose, Lula. E desiste. Pede para sair, vagabundo. Pede para sair, vagabundo. Real Big Data, Lula e Flávio empata em cenário de primeiro turno em Minas Gerais. Pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 10 e 11 de março. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso é uma pesquisa, gente, de... Deixa eu ver se tem gráfico bonito. Tem. Isso é uma pesquisa de primeiro turno em Minas Gerais. Minas Gerais costuma ser o pêndulo, todo mundo sabe, o pêndulo das eleições. Daí parece aqui, ó, Lula 35 e Flávio 31. Daí você fala assim, puta, então o Lula tá muito na frente. Pesquisa de primeiro turno, não saiu de segundo. Olha o detalhe. O Lula está 4% na frente do Flávio. Só que o terceiro colocado é o Zema, com 15%. Para quem que vocês acham que esses 15% irá migrar no segundo turno? Você acha que o 15% do Zema aqui, ó, vai para o Lula ou vai para o Flávio? Ah, mas não é 100% que vai para o Flávio. Tá, mas 10% vai para o Flávio, ele vai para 41%. 5% vai para o Lula, ele vai para 40%. Aqui do Ratinho, 4% do Ratinho, vocês acham que 4% do Ratinho vai para quem? Pro Lula ou pro Flávio? Então, o Lula aqui, ó, eu acho que até mais de 15 desse do Zema aqui, ó, vai pro Flávio. Eu acho que até mais. Se somar os 15% do Zema no Flávio aqui, ó, o Flávio vai para 46 e o Lula continua com 35. Depois soma mais ou menos aqui o do Ratinho, o Flávio vai para 50 e o Lula com 35. Então, bem provável que a maioria desses dois aqui vá para o Flávio e o Flávio vai ficar com 48 contra 42 do Lula. 48 a 42. E isso está deixando o PT desesperado, que ele sabe, caiu, ladrão, caiu, não tem mais STF, não tem mais Biden, ladrão, vocês estão fodidos, vocês vão presos de novo. Vocês querem que o Lula seja preso? Quem quer que o Lula seja preso, deixa o like aí na live. E essa live agora, a partir de segunda-feira, começará a ser apresentada às 6 horas, às 18 horas, 6 horas da tarde, ó, continua um petista me ligando aqui, cara. Às 6 horas, a partir de segunda-feira, com participações ao vivo de pessoas que queiram comentar. Vamos ver o que ele quer falar aqui. Alô? 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 Olá, bom dia. Bom dia, bom dia não, boa tarde, né? Já são 3h05. O que foi? O que aconteceu? Eu corrigi, desculpa. Eu queria falar com a Ana Paula, ela se encontra? Você ligou, eu não sou Ana Paula não, não tem nenhuma Ana Paula aqui não. Quem tá falando? Meu nome é Isabela, eu sou gerente de contas aqui da Vivo. Ah, tá bom, Isabela. Você tá ao vivo aqui no meu canal, tá? Acessa aí, Pablo Sonati aí que você vai ver eu falando com você. Você me enchendo o saco, já é o terceiro telefonema que vocês de telefone me dá enquanto eu tô fazendo a live. Acessa aí, Pablo Sonati. Mas é no trabalho, né? Qual que é o nome do seu canal pra mim entrar aqui agora e ver enquanto eu falo com você? Pablo Sonati.
É no YouTube? Sim. Eu vou desligar. Tchau. Ai, viu? Aí, até travou meu celular agora. Enfim, é isso aí. Eu não perguntei se ela vota. Eu devia ter perguntado se ela vota no Lula ou se vota no Flávio. Esqueci, caramba. Esqueci de perguntar. Caramba, viu? Continuando aqui, ó. Olha aí, ó. Presta atenção aqui nessa notícia. A maioria da população desaprova governo Lula e 81% dos eleitores, 81% dos eleitores querem mudança, diz pesquisa. Pede pra sair, vagabundo. Pede pra sair, pinguço. A maioria desaprova. E 81 quer mudança. Mudança, inclusive, no STF. Inclusive no STF. Ninguém mais confia em ninguém. Aqui no Brasil, ninguém confia em presidente, em senador, em deputado, em STF, em ninguém. Ninguém confia em ninguém. E tá certo, porque é o país de bandido. Você confia em alguém? Eu confio na minha esposa, confio nos meus filhos. E só. A maioria da população desaprova o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Do PT, conforme a pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta quinta-feira, dia 12. Segundo o levantamento, 53% dos eleitores disseram não aprovar a gestão do petista, enquanto 46% disseram aprová-la. E 1% não sabe responder. Você sabia que o 3% da população, 3% das pessoas que foram entrevistadas na pesquisa, 3% não sabia quem era Lula? 3% das entrevistas não sabia que era Lula. O povo, daí você fala assim, cara, como que esse cara vota? Como que vota? Porque a pesquisa é feita para votantes. Quem que é Lula? Não sei. Aonde foi feita essa pesquisa, cara? É uma coisa de louco, gente. A gente vive num país do... Certo que nos Estados Unidos também é assim, tá, gente? Empate técnico entre Lula e Flávio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno nas eleições deste ano, considerando a margem de erro. No cenário, o Lula tem 41 das intenções e o Flávio tem 38. Ainda 16 afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos e 5% não souberam opinar. Tem uma outra coisa aqui, ó. Importante. A má notícia, escuta só, a má notícia para Lula na mais recente pesquisa real Big Data da Bahia, reduto do Lula. Isso aqui é veja, hein, gente. O presidente lidera entre os eleitores baianos, mas tinha margem consideravelmente maior contra o Bolsonaro, o pai, em 2022. Ó, publicada nesta quinta-feira, dia 12, as pesquisas Real Big Data com eleitores da Bahia traz um misto de boas e más notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ampla vantagem do petista indica no levantamento oculto um fato importante em relação à sondagem de 2022. Vamos ver se tem aqui, ó. Segundo o levantamento publicado hoje, o Lula lidera em todos os cenários do primeiro turno entre o eleitorado baiano, marcando 33 pontos de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro, o atual nome mais forte da oposição. Em diferentes simulações, o presidente oscila de 55% a 56%, ao passado que o parlamentar varia de 22% a 23%. Por outro lado, aqui que importa, por outro lado, no mesmo período de pré-campanha eleitoral de 2022, a margem de vitória estimada para o petista era ainda maior. De acordo com as pesquisas Quest divulgadas em 23 de março daquele ano, Lula tinha 62 a 15. Presta atenção, 62 a 15. 62 para o Lula, 15 para o Jair Bolsonaro. E o Lula hoje tem 56 a 22. Sabe por quanto o ladrão roubou? Sabe por quanto o Lula venceu? Por menos de 1%. Lula ficou com 50 alguma coisa, Bolsonaro 49 alguma coisa. Isso tendo uma larga vantagem na Bahia. Agora está menor. Você está entendendo o que vai acontecer? 55 a 22 hoje.
eram 62-15. Tá vendo a diferença, velho? A diferença naquele momento representava uma vantagem de avassaladores 47 pontos percentuais. Hoje, embora seja muitos ainda, não é o suficiente para o Lula vencer como ele venceu o Bolsonaro. E não tem STF, não vai ter caixas mágicas, não vai ter Joe Biden, não vai ter USAID, não vai ter nada para te pôr na presidência, seu larápio. Mas vai ter um monte de coisa para te pôr na cadeia. Próxima, Real Time. Em São Paulo, Flávio aparece numericamente à frente do Lula no primeiro turno. Mais uma aqui, ó. Real Time. Flávio Bolsonaro lidera contra Lula no primeiro turno no Rio de Janeiro. O que tem mais aqui? O que é isso? Ah, não. Isso aqui é dos Estados Unidos. Voltando aqui. Como eu falo para vocês é o seguinte. O cenário mudou. As mudanças vêm de fora para o Brasil. A eleição passada o Biden estava lá, manipulando, mexendo os pauzinhos. E agora não tem mais ninguém. As pesquisas estão mostrando, às vezes, nem a realidade. Às vezes o Flávio está muito na frente. Só que há uma indecisão. Poxa, a gente vai fazer o Lula vencer de novo ou não vai dar porque o Trump vai sentar o cacete em nós? Então as pesquisas começam a mostrar o que o externo quer. Então, ó, é o seguinte, o Flávio precisa nas maquininhas, as maquininhas vão dar o Flávio vencendo. O que a gente faz? As pesquisas já começam a dar o Flávio vencendo para corroborar com as maquininhas. Lula, ladrão! Quem vota em Lula é porque é jegue, ou então porque no fundo também é ladrão. Deixa eu dar oi pra vocês e dar tchau pra vocês. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se não, eu já vou embora. Eu já mostrei pra vocês aqui, né? O Pete Hegseth disse que... Ai. O Pete Hegseth dos Estados Unidos disse que provavelmente o novo líder supremo do Irã, o Majatoba Khamenei, filho do Ali Khamenei, provavelmente foi morto. Não, morto não, ele diz o seguinte: provavelmente está desfigurado, diz Pete Hegseth. O que estão dizendo alguns sites é o seguinte, que... Tá travando? Estão dizendo que ele pode ter perdido uma perna e ter desfigurado seu rosto. Vamos pro chat e dar tchau pra vocês. Fechar algumas páginas aqui. Muita página aberta, meu computador trava. Não aguenta, não.
Oh, valeu. Caramba, tava sem áudio. Voltou aqui. Eu odeio quando eu clico sem áudio. Fico revoltado. Voltou. Enfim, deixa eu te falar de novo aqui, ó. Voltou o áudio. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu dar oi pra vocês. Luciano Carvalho. Angélica, quem é mais candidato? Não sei. Daí aqui de novo. Você acha que o Flávio vence no primeiro turno? O Flávio não vence no primeiro turno, no meu ponto de vista. A mulher do Kinder. Então, eu falei. Olha, acho que as coisas acontecem. Eu falei uma coisa aqui, quando tava sem áudio, sobre a mulher do Kinder, que eu não deveria ter falado. Ainda bem que tava sem áudio, que senão eu ia ter que excluir a live. Ratinho! Para de falar palavrão, maluco patriota. Eu não falo palavrão. Como dizia minha professora de português, ênfase. É ênfase. Luciano, essa live tá ótima. Valeu, Luciano. Pastor da igreja de Lagoinha, é só pesquisar eleitor maluco patriotário. Tem uns esquerdistas aqui, né? Como que tá aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Travou? Travou? Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, ó. Dá tchau pro pessoal aqui. Neuber Brota Salves. Digital Drawing. Você é de direita? Ou Digital Drawing? Eu sou eu, cara. Quando você fala assim, você é crente, você é conservador, você é bolsonarista, você é de direita, você é de esquerda, você é lulista. Quando você se põe como esse tipo de pessoa, você está sujeito a ser rotulado como aquelas pessoas erradas, igual Sóstenes Cavalcante, do PL, que esqueceu 400 mil reais na casa dele. Ele é de direita, ele é do PL. Então eu prefiro, sabe o que eu prefiro? Eu prefiro ser eu, defender o quê? Justiça, defendo a família. Quer ser gay? Pode ser gay, só não me enche o saco, velho, não tem problema. Então o que é ser direita? Eu prefiro ser eu prefiro ser justo. A mesma coisa quando a pessoa fala que é cristão. Quantos cristãos aí estão matando aí, e fazendo tantas coisas? Vai na cadeia, vai lá no Tremembé ou aonde você morar aí, vai na cadeia e você vai ver quantos cristãos tem lá. Então, direita, cristão, as coisas mais. 13 é o número de... Hoje é dia 13, sexta-feira 13, dia do Lula. Dia do Lula. Até sexta-feira 13 é dia de azar, né, cara? Dizem que é dia de azar, né? Vamos ver o que tem mais, amigo. Você já foi visitar o traidor na Soô? O que é na Soô? Não sei o que é isso. Só não tenta golpe depois que perdeu o view, não entendi nada. O pessoal de esquerda, sabe o que eu queria perguntar pedir pra vocês? Aprenda a escrever, cara, que daí fica mais fácil pra eu ler o comentário de vocês. Bolsonaro, presidente da Papuda. Vá lá, patriotário. Nessa live aqui vertical tem bastante esquerdista, né? O povo fica doido. Agora pra concluir aqui a live, dá tchau pra vocês. Segunda-feira, às 18 horas, você também está convidado a entrar ao vivo aqui para você defender o Lula. Defender. Aqui, ó, fechei. O filho do Lula que viajou com o careca do INSS, a Polícia Federal falou. O que eles foram fazer lá? Troca-troca na Espanha? Troca-troca de grana, né? Meu dinheiro, seu corno esquerdista. Seu dinheiro, não é? Então, seu corno esquerdista, sexta-feira o link vai ficar fixado aí para você entrar e defender o Lula e mostrar sua cara de de jumento
cara de jumento, pra todo mundo ver o quão burro você é. Então você, esquerdista, que tiver argumento... Você viu, eu vejo o Douglas Costa, como chama? Douglas Dias? Caralho. Que vai na Paulista lá, Douglas Garcia. Eu não lembro nem o nome dos meus filhos, às vezes confundo. O Douglas Garcia vai lá e pergunta: o que você tá achando do governo Lula? Tô achando bom. Você tá achando bom? O que tem de bom? Muitas coisas. Mas fala uma. Ó, formiguinha. Fala uma. Segurança. Daí o cara mostra. Mas aqui, ó, maior índice de feminicídio. Não, é mentira. É mentira! Desgraçado! E sai fora. E fica assim, recua, fascista! Não tem diálogo. Você mostra pro cara e ele fica, recua, fascista, recua! Oh, meu Deus do céu, o esquerdista é muito louco, velho. É louco. Eles não sabem que eles são loucos porque o louco não sabe que é louco. Ele vive num mundo e acha que é verdade, né? Quer um filme de louco? Tem o Refúgio do Medo. É uma adaptação do livro de Edgar Allan Poe. Muito bom esse filme de louco. Assista lá, os petistas, assista. É bom esse filme. Vocês assistiram? Refúgio do Medo. Boa tarde a todos. Eu vou reprisar essa live daqui a pouco, às 6 horas ou à noite, tá bom? Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.